você entende o segredo que se esconde por detrás dessa Páscoa, meu irmão, você vai viver como viveu os discípulos de Jesus, onde literalmente a unção era tão forte que as pessoas olhavam para a sombra desses homens. E a sombra tinha o poder esmagador de expelir demônios e doenças. Vou repetir mais uma vez. Se você entende o que esses homens entenderam, que eles chegaram a tal entendimento da revelação dessa palavra de unidade com o Espírito, a unção na vida dele era tão forte que quando as pessoas olhavam e viam até a própria sombra deles passando, essa sombra que estava dominada pela unção, o poder de Deus, expelia, massacrava, destruía todas as ações malignas, diabólicas, seja enfermidade, seja possessão, tinha que sair. Então eles colocavam as macas perto, por causa da glória. Agora, o segredo começa literalmente nessa realidade da Páscoa, por incrível que pareça. Essa realidade da Páscoa é que abre o leque para que o povo de Deus não olhe com que a linguagem, sabe, notícias negativas estão propagando na alma, na mentalidade de muitos que nós conhecemos. John G. Lake, qualquer bactéria que se encostava, vírus que se encostava no corpo deste homem era completamente derretido por causa da glória. Era um homem que pregava literalmente sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade do Espírito. Essa unidade tem tudo a ver com a Páscoa. Sabia disso? Sim. Jesus falou aqui, deixa eu ler com você. Jesus falou no versículo 53 do capítulo 6 de João o seguinte. João, capítulo 6, versículo 53, Jesus disse, João, capítulo 6, versículo 53, ele diz, Jesus lhe disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Carne e sangue não terão vida em si mesmo. A revelação do sacrifício do corpo, a revelação do sangue derramado produz vida divina no ser humano, produz vida divina nas pessoas. Aí ele continua, todo aquele que come a minha carne, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer a carne, beber o sangue, faz com que o Senhor permaneça nele e ele no Senhor. Isso fala de quê? Da unidade, da revelação do sacrifício. Se você primeiro não tiver a revelação da morte, jamais a revelação da vida chegará até você. Se você não entender o que significa o poder desta morte, a revelação dessa morte, jamais você vai compreender com profundidade o poder da ressurreição, o poder
da vida divina no homem. Ele fala que se você comer dessa carne, desse sangue, como você come? Como você bebe? Você olha para o sacrifício, você vê o sacrifício, você olha o sacrifício, você vê o sacrifício e logo compreende a substituição. Quando você tem a revelação da morte, você entende que foi aquele sacrifício vivo que carregou, sugou, extraiu as suas mazelas, extraiu as suas dores, extraiu as suas enfermidades, extraiu a sua pobreza, extraiu a sua amargura como um aspirador. Pense num aspirador de pó. Ele carregou toda a mazela e dor, inferioridade e comiseração. Todo tipo de escravidão na alma, no coração. Tudo que você possa imaginar, ele sugou de você para ele. E é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 54, ele diz: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Versículo 57. Da mesma forma que o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. É por causa desse sacrifício. É por causa de se alimentar da revelação, da substituição. De entender que aquele sangue limpou literalmente toda a humanidade. E aquele que crê nisso é lavado, tem a permissão do agir, do fluir e da resposta de Deus em suas vidas. Agora, escute isso. Eu quero que você vá comigo correndo em Isaías 50. Eu preciso que você pegue. Nós estamos estudando essa série de mensagens sobre a Páscoa. Agora, preste atenção. O que foi que aconteceu? O que foi que ele passou para você poder receber? O que foi que ele passou para que você possa receber o que ele tem? Por quê? Porque ele sugou do que nós tínhamos. Ele sugou. Presta atenção. Se você pega um recipiente com um tipo de bebida e ele está cheio, e aquele tipo de bebida está estragado, não presta mais. Você tem que tirar tudo para colocar uma outra bebida nova. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar se você colocar, você pega um copo cheio de uma bebida que está literalmente estragada, e se você colocar uma água nova, não vai adiantar para você se ainda tiver contido água estragada. Não é verdade? Era necessário que fosse tirado tudo, o copo fosse completamente lavado, para poder colocar água nova dentro.
O que foi que aconteceu? Jesus sugou tudo que estava em sua vida que te impedia de vencer, que te impedia de ter paz, que te impedia de viver uma vida feliz, que te impedia de prosperar, que te impedia de viver saudável, de viver completamente repleto de felicidade. Tudo que era impedido, tudo que impedia que você vivesse aquilo que Deus tanto almejou, Jesus sugou para ele e te deixou vazio. E a Bíblia diz que o sangue dele te purifica. Então o sangue foi derramado. Foi derramado para pegar o copo, pegar você, lavar você e começar a enchê-lo. Agora, enchê-lo do que ele era por essência. Porque o que ele carregou não era dele, era seu. Mas o que ele tinha dele mesmo, ele começou a encher você. Começou a encher você. E era necessário que um preço fosse pago, um sacrifício. Foi isso que nós lemos em Êxodo 12. Deus mandou sacrificar um cordeiro, colocar nos umbrais da porta, porque o espírito de morte, quando passasse, ele ia ver o sangue, não ia entrar. E ele mandou então comer o cordeiro. Jesus disse que aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte de mim, não é isso? Não tem vida em si mesmo. Assim como eles comeram aquele sangue e tiveram a vida de proteção, e o sangue sobre os umbrais para impedir a legalidade desse espírito de morte lá. Assim também aconteceu conosco. Ele sofreu. Olha só, a palavra declara aqui, eu quero ler com você, a palavra declara aqui em Isaías 50, versículo 6. Primeiro, versículo 6, Isaías 50, versículo 6. Diz: oferecia minhas costas àqueles que me batiam. Ele ofereceu as costas. Ele não foi obrigado. Ele mesmo ofereceu as suas costas para os algozes baterem, para aqueles soldados baterem. Ainda tem mais. Versículo ainda 6 diz: meu rosto, que arrancavam minha barba, não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Veja, ele deu o rosto dele para que arrancasse as barbas dele. Literalmente arrancaram a barba dele. Ele era nazireu, ele tinha barba. Arrancaram. Continuando, diz, versículo 6, não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Cuspiram o nosso mestre por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Veja, ele deu as costas, arrancaram a barba, cuspiram na cara dele, por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. Tem mais, no capítulo 53, você conhece esse versículo? No versículo 4, diz, certamente
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ou seja, ele, além de receber afronta, além de ser cuspido, ele levou todas as nossas doenças. Ele levou todas as nossas enfermidades. Depressão, opressão, seja lá qualquer tipo de doença que se levante ou que se vai se levantar contra a tua vida. Jesus, que já sabia, levou em seu lugar. O aidético, Jesus levou a AIDS no corpo dele. O canceroso, Jesus levou o câncer no corpo dele. O deprimido, todos os que vocês possam imaginar, ele levou, literalmente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. E como ovelha muda, ele não abriu a boca. Arrancaram a pele, como ovelha muda, ele foi para os seus tosqueadores. Tosquear o quê? Arrancar a pele. Arrancaram literalmente a pele. A tortura foi grande demais. O preço foi dentro de uma dimensão incomparável. Por isso que cada vez que temos a revelação da Páscoa, nós temos a revelação de alguém que sofreu numa dimensão tão incomparável em nosso lugar. E no segundo dia, ontem, ele foi morto. O corpo dele torturado no sepulcro. Lá. Eu quero, meu irmão, amanhã conversar com você sobre o poder da ressurreição. Sim, o poder da ressurreição. Eu oro por você, por sua casa, sua família, seus filhos, sua esposa, todos vocês, meu irmão, eu oro no poder do nome de Jesus. Querido Deus, e todos os que estavam ouvindo, todos os que estavam conectados comigo, sinta-se, Pai, abraçados por tua presença. Meu Deus, que a proteção do Senhor, que esse sacrifício poderoso da Páscoa, Senhor, que começou ontem na morte de Jesus, cada um dos meus irmãos entenda que foi por eles, foi por nós. E que, Senhor, se nós abrirmos o nosso coração e pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados verdadeiramente, Senhor, entender que o Senhor morreu para nos salvar da morte espiritual, do sofrimento eterno. Meu Deus, a vontade do Senhor não era que a gente fôssemos para o inferno. Sim, Deus, o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele enganou o homem. Ele enganou o homem. E o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, enviou o teu Filho Jesus Cristo para pagar meu Deus, o preço pelos nossos pecados.
E todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados é salvo dessa condenação. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos os meus irmãos agarrem-se a essa verdade. Creia na morte de Jesus Cristo e creia na ressurreição de Jesus. Eu oro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, creia com o coração que Ele morreu e ressuscitou. Eu te agradeço, Pai, que o Senhor toque cada um. E neste momento, eu peço que cada um que ainda estiver conectado comigo, cada um que estiver conectado comigo agora mesmo, foi o Espírito Santo que te guiou. Você coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor Jesus, coloca a mão no teu coração com fé. Diga: Senhor Jesus, eu creio que aquele sofrimento na cruz foi o Senhor levando as minhas dores, os meus pecados, as minhas enfermidades. Senhor, me perdoe. Me perdoe. Perdoe os meus pecados e me lava com teu sangue, Jesus. Eu creio que o Senhor morreu para não deixar que eu fosse condenado. Senhor, eu sei que o Senhor morreu para não me deixar ir ao inferno. Eu creio na sua morte e na sua ressurreição. Eu creio, Senhor, que o Senhor morreu pelos meus pecados e ao terceiro dia ressuscitou. Eu creio, Senhor, e eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Se você fez isso com o seu coração, com fé, repetiu o que eu disse, o seu espírito agora se tornou um novo espírito. O Espírito Santo agora está tocando em você. E oro para que você seja cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio e receba paz, alegria. Seja cheio do Espírito de Deus. E a partir de hoje, pegue a sua Bíblia, leia o Evangelho de Mateus, leia a partir do Evangelho de João, leia o livro de João. Faça o seguinte todo dia, você vai pegar a sua Bíblia, você vai ler um capítulo por dia. Se você quiser ler mais, amém, mas você vai ler um capítulo por dia de João, por dia. E você vai falar com Deus todos os dias, antes de você ler a Bíblia e depois que você lê a Bíblia. Você vai tirar 5 minutos para falar com Deus. Se você fizer isso, eu tenho plena certeza que uma mudança radical acontecerá em todas as áreas da sua vida. Pode ter certeza disso. Que o Senhor continue te abençoando. Tenha uma noite maravilhosa.